galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as suas atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também de pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, galerinha! Vamos para a nossa última aula da semana de língua portuguesa? Vamos para o objetivo do dia? Reconhecer gênero textual receita. Demonstrar e executar o desenvolvimento de uma receita culinária. Construir um texto instrucional para o gênero textual receita. Na aula de hoje, a professora vai fazer uma receita com vocês e depois vocês vão ajudar a professora a escrever também passo a passo como a professora fez essa receita. Tudo bem com vocês? Para vocês? Então a professora trouxe aqui os ingredientes. Então eu vou utilizar 5 morangos, tá? Gelatina em pó sem sabor que a mamãe compra em casa, um copinho d'água, o iogurte, mel e um pouquinho de leite condensado para quem gosta um pouquinho mais doce a receita. Hoje a professora vai fazer um danoninho caseiro para que vocês possam observar. Como a professora não trouxe luvas, a professora vai utilizar esses plastiquinhos da mão como forma de higiene. Lembrando vocês, pessoal, que vocês têm que lavar bem as mãozinhas antes de comer qualquer coisa, né? Antes das alimentações, de sentar-se à mesa para se alimentar. Quando estão lá fora brincando e vier para dentro de casa, e até mesmo agora, pela importância do coronavírus, que a nossa mãozinha, ela é transmissora de sujeirinhas, então se cuidar contra o coronavírus. A professora tem aqui o liquidificador e vai colocar então os ingredientes aqui. Quem quiser cortar o moranguinho para colocar, mas a professora colocou inteiro mesmo, tá? Então, 5 moranguinhos, tá? A professora vai abrir aqui o iogurte. É um iogurte natural, não tem sabor também.
que vai dar sabor é o moranguinho. E vou colocar aqui algumas colheres desta receita. Tá? Professora vai colocar agora também um pouquinho de mel. Na receita da professora, a professora só coloca o mel, tá? Mas como eu disse no começo, quem quiser um pouquinho mais doce, acrescenta um pouquinho do leite condensado. Então vocês, como são crianças, ó, a professora derrubou só um pouquinho de mel. A professora gosta mais amarguinho assim. E como é para vocês, a professora vai acrescentar aqui algumas colherzinhas de leite condensado. Coloquei só 2 para dar um gostinho a mais, tá? Nessa receita também, a professora vai utilizar a gelatina, que é ela que vai dar consistência ao danoninho. Então, eu peguei um pirizinho, coloquei um pouquinho da gelatina, não precisa ser um envelope inteiro, tá? Coloco 5 colherinhos de água, água normal, não é 1, 2, 3, 4, 5. E a professora, para dissolver, tá aqui, vocês não podem mexer com água quente. Peça para a mamãe ajudar. Coloquei lá porque eu preciso dissolver esse pozinho. Então eu vou colocar aqui na água quente e vou mexer para dissolver. Vocês já vão ver a consistência que ela fica. Tem que mexer bem. Fica algumas bolinhas aqui que vocês precisam desmanchar essas bolinhas, tá? Então a importância de você mexer. Se precisar apertar essas bolinhas aqui do ladinho, aperta. Necessário que vocês não deixem nada, que ela fique bem dissolvidinha. Vou mostrar para vocês agora, ó. Tá bem dissolvido, vira um líquidozinho, ó. Não tem bolinhas, ela está em forma líquida, ó. E vou acrescentar lá, ó. Agora a professora precisa bater esses ingredientes por alguns minutinhos. Prestem atenção. Deixa a professora ver se está bom. Isso, vou mostrar para vocês, olha. Dá para vocês enxergarem? Ficou rosadinho, como é o danoninho mesmo, vermelhinho, tá? E a professora vai demonstrar como vocês podem fazer aqui, ó. Pode pegar copinhos de cafezinho, assim, e colocar. Vou mostrar a consistência para vocês, ó. Vários copinhos. É bom congelar, levar à geladeira individualmente, porque daí as crianças pegam e comem, cada um o seu. Se colocar, às vezes, num pote maior, ele demora mais um tempinho para ter a consistência. Muito bem, ó. Vou reservar e levar à geladeira esses 4 potinhos aqui, para que vocês possam, a professora está demonstrando para que vocês possam ver. Claro que a professora não vai esperar o tempo necessário, que leva mais ou menos umas 2 horas, para vocês ele tomar a consistência exata do danoninho. Porém, a professora já trouxe aqui
Só quero explicar que esse ficou porque os menos rosadinho, pessoal, a consistência do danoninho, porque a professora fez com mais morangos. Aqui, a professora fez com 10. Na receita, a professora utilizou somente 5, porque eu tinha que demonstrar mais para vocês. E os morangos não eram tão vermelhinhos assim. Então, eles ajudam a dar a cor também lá, além do sabor, a corzinha. Fiz num potinho maior para demonstrar para vocês que vocês também podem colocar num potinho maior, tá? Olha, pode ver como ela não cai. Olha, do copinho também, tá? Aqui ela está molinha, ó. E vocês levam na geladeira por 2 horas e depois das 2 horas podem degustar esse gostoso danoninho, que fica uma delícia, tá? Bom, gente, agora, como eu falei lá no início, vocês vão me ajudar a escrever o passo a passo dessa receita. Tudo isso que eu fiz aqui até chegar nisso, no danoninho especificamente, vocês vão ajudar a professora a colocar isso e montar uma receita. Vocês têm ideia, já viram a mamãe fazer, assistem pela televisão as pessoas lá ensinando receita, mostrando os ingredientes, mostrando o modo de fazer, mostrando que vai também utilizar, né, de eletrodoméstico. Esse daqui é um eletrodoméstico da casa, que a mamãe tem em casa. Então, sempre recomendando vocês. Tem coisas que vocês não conseguem fazer sozinhos e a receita é uma delas. Então, peça ajuda para a mamãe lá, para que vocês possam fazer esse danoninho e depois comer. Para isso, eu vou pedir que vocês peguem o caderninho de receita, porque a professora vai fazer, já demonstrou a receita lá, vocês acompanharam a professora fazendo a receita. Vou pedir que vocês peguem um caderninho para anotar a receita, pois é uma receita pequena e que não vai tomar muito tempo de vocês. E é importante que vocês anotem para poder fazer em casa, tá bom? Vamos lá? Então, na receita nós temos que dar um nome para... Nós não, dar um nome, colocar o nome da nossa receita. Então, vamos colocar lá, Danoninho Danoninho, que é o nome da nossa receita. Qual é o primeiro passo que a professora falou para vocês? Os ingredientes. Então, vamos anotar lá. Ingredientes. O que a professora usou lá? Muito bem, 5 morangos. Isso, tem gente falando lá. Mel. Que mais? Iogurte. Qual tipo de iogurte que a professora falou que tem que utilizar? Sem sabor. Porque se você comprar de morango, ele não vai ficar tão saborizado como fica com somente o morango mesmo, sem iogurte com sabor. Precisamos também, utilizamos lá também a gelatina, sem sabor. Isso. E colocamos lá também um pouquinho de leite
condensado. Lembrando que eu disse lá durante a receita, que a professora, na minha receita, colocamos somente o mel. Mas como vocês são crianças e crianças gostam das coisas um pouquinho mais doce, a professora colocou então o leite condensado, tá? Elencados os ingredientes aqui, vamos pro segundo passo. Qual foi? O modo de fazer. Então vamos escrever aqui, ó. Modo de fazer. Vou esperar um tempinho para que vocês estão anotando ali, possam anotar no caderninho de vocês. Então vamos lá. Modo de fazer quer dizer como a professora fez a receita ali, tá? Primeiro a professora colocou o que no liquidificador? Isso! Colocar os morangos. Aonde? No liquidificador. Nossa, que palavra grande. Tá? Depois a professora colocou o quê? Opa, não deu. Vou continuar aqui embaixo. Sentou o mel. Como eu vou citar vários, então eu vou separá-los com a vírgula. A vírgula é utilizada para isso, para separar itens. Acrescentou o mel, o iogurte, o leite condensado e não podemos esquecer do quê? E a gelatina. Lembrando que ela é que vai dar a consistência para o danoninho, tá? A gelatina. Coloquei tudo isso no liquidificador, já tinha citado aqui, então não precisa eu colocar novamente o liquidificador. Então, coloquei os morangos, acrescentou o mel, o iogurte, o leite condensado e a gelatina. Bater por alguns minutos. Então, vocês vão bater, que foi a hora que a professora colocou ali. E só experimentar. Depois de levar, lembre-se que vocês precisam levar à geladeira, né, por 2 horas, e é só experimentar. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem essa receita em casa. Agora, principalmente que vocês estão mais tempo em casa, precisam de coisas diferentes para comer. Então, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá para a telinha de novo? Reconhecer gênero textual receita. Então, nós identificamos como é uma receita.
Demonstrar foi o que a professora acabou de fazer ali, demonstrar como faz a receita e executar. Então, eu executei na frente de vocês o desenvolvimento de uma receita culinária. Construir um texto instrucional. O que é instrucional, pessoal? Uma instrução de como você vai fazer aquela receita. Então, nós acabamos de fazer o texto ali para o gênero textual. Espero que tenha dado tempo de vocês anotarem a receita e que vocês façam essa receita em casa e que experimentem e que possam um dia falar para mim, né, que fizeram essa receita. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui dando aula a vocês esta semana e espero voltar mais lá para frente, continuar com as aulas de língua portuguesa. Beijão! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de Ciências Humanas? O nosso tema de hoje é Ponta Grossa, mudanças e permanências. O nosso objetivo é identificar as mudanças e permanências no cotidiano da vida das pessoas. Para começar a nossa aula, nós vamos olhar esta imagem. O que vocês estão vendo nesta imagem? Observem os detalhes. Parece uma foto atual, parece uma foto mais antiga. O que será que é esta construção? Onde que ela está? Muito bem, perceberam que ela está cercada de árvores. E eu tenho certeza que vocês já viram essa construção aqui mesmo no programa Vem Aprender. É um patrimônio histórico. Essa aqui é a Capela Santa Bárbara. Vou mostrar para vocês um pedacinho da parede dela, de como ela foi originalmente construída. Vejam só. Olhem como era essa construção. Observe que nessa parede temos pedra. Como que é a liga destas pedras? Será que é o cimento, como a gente costuma ver nas nossas casas, ou não? Então, a prof quer contar para vocês um pouquinho hoje que essa é uma das primeiras construções que nós temos aqui em Ponta Grossa, aqui na região dos Campos Gerais. É a Capela Santa Bárbara. Ela foi construída no tempo dos jesuítas que vieram para catequizar os índios. Então, se ela é uma capela, ela era uma igreja utilizada na época. Por que será que ela é construída de pedras e barro aqui? Porque era o material, era o recurso que tinha naquela época. Então, faz parte da nossa história esse tipo de construção, certo? Então, o cimento não existia ainda. Ai, mas prof, por que não usaram outro tipo de material? Porque era o material que tinha possibilidade de ser construído as casas antigamente. E esse é um dos primeiros registros que nós temos aqui na nossa região. Depois os jesuítas foram embora, essa capela ela ficou na nossa região aqui, ela não foi demolida, não foi destruída, e começou também na nossa história para formar a cidade de Ponta Grossa que nós temos hoje, um outro ciclo de desenvolvimento, que eu tenho certeza que a hora que eu ler esta carta da historiadora, vocês vão descobrir. Então, acompanha comigo lá na telinha, vamos lendo esta carta. Vamos lá. Essa carta foi escrita pela historiadora Gisla Chama, no texto A Sociedade Campesina nas Grandes Fazendas dos Campos Gerais. Era uma vida muito simples, daqueles que moravam nas fazendas dos Campos Gerais. O proprietário morava numa casa grande, construída de tábuas de pinho, com a junção das mesmas tapadas por ripas mais estreitas, a fim de vedar a passagem do vento. As janelas e portas fechadas por uma só peça de madeira, com tranca também de madeira. Não havia vidraças. Na maioria das vezes, as dobradiças eram feitas de couro. Construíam uma varanda na frente da casa, que às vezes se prolongava para os lados. Só no século XX
é que começaram a cobrir suas casas com telhas trazidas de Paranaguá nos lombos dos burros. Eram fabricadas em São Paulo. Assim mesmo, o número de casas cobertas de tabuinhas era muito grande, pois as telhas só podiam ser compradas por gente de muito dinheiro. Além da casa grande do fazendeiro, algumas outras casas eram construídas para abrigar o pessoal que morava na fazenda. Uma casa comprida e estreita, sem assoalho, era a senzala. As outras casas pequenas eram para o pessoal branco que habitava na fazenda, mas que não fazia parte da família. Vestiam roupas quase sempre tecidas na fazenda. O algodão vinha de Sorocaba, a lã para fiar do Rio Grande do Sul, trazida pelos tropeiros. O serviço de fiar, tecer e confeccionar o vestuário era trabalho feminino. Todas as mulheres da fazenda trabalhavam, inclusive a mulher e as filhas do fazendeiro. Os primeiros tempos eram difíceis, todos tinham que ajudar. Na própria fazenda, além do trabalho de cuidar do gado, conduzi-los às invernadas, marcar, domar, separar, colocar sal nos coxos espalhados pelo campo, ainda havia o trabalho de manutenção da fazenda. Quem mais trabalhava era o escravo. Carpinteiros, celeiros, ferreiros, uma diversificação de tarefas, pois tudo era feito ali. Os toscos móveis usados nas casas, as cercas, os galpões, feitos com madeira da própria região, celas, arreios, embornais, sandálias, chapéus com o couro curtido dos animais ali criados. Utensílios de ferro, como enxadas, facas, facões, machados, o ferro era trazido de Sorocaba em barras e armazenado para ser transformado em ferramenta no momento certo. Então vejam só, crianças, vocês acabaram de ouvir uma carta de uma historiadora que contou um pouquinho sobre como era a vida na fazenda aqui nos Campos Gerais. Quem lembra lá de que época que nós estamos falando desse desenvolvimento aqui de Ponta Grossa? Muito bem, era a época dos tropeiros. Então, a criação de gado fez com que as casas fossem projetadas para atender a este trabalho, né? Vocês escutaram que as mulheres trabalhavam nas fazendas também, quem trabalhava mais era o escravo, mas todo mundo se envolvia. Eram diferentes tipos de trabalhos que eram desenvolvidos aqui. Não tinha, igual hoje a gente tem, que, por exemplo, estragou o nosso sapato, a gente vai lá no sapateiro para arrumar o sapato. Naquela época, o sapato era feito ali, produzido dentro dessas mesmas fazendas, com os materiais que tinham ali para serem utilizados. Então, vocês viram também que ela fala de construções de madeira, ela descreve essa região. Então, aqui tá para vocês verem como era uma fazenda, como que ela era organizada. Então, tinha que ter bastante espaço para campo, para que o gado descansasse, para que as mulas, os cavalos, o gado descansasse, pastasse, para continuar a viagem, certo? E aqui também a prof colocou para vocês conhecerem a fazenda Capão Alto. Só que essa fazenda Capão Alto é lá em Castro, mas ela ainda é preservada como era antigamente. Então, vejam como que era a fachada da casa. Olha a varanda que a historiadora comenta no texto dela, né? Feitas de madeira. A prof colocou também para vocês verem o que era uma casa coberta por tabuinhas. Então não tinha telhas. Observem os telhados da casa, que não era de telha ou de eternite como nós temos hoje. Elas eram feitas de tábuas para vedar e as paredes também, assim como a gente conhece hoje. É uma tábua mais larga e uma tábua mais estreita para vedar do vento, tá? Então era assim que eram construídas as casas antigamente. E essas casas, elas são preservadas e nos ajudam a contar a história da nossa cidade, certo? Mas nem todas as casas eram assim, grandes, no campo, com espaço para animais, para ter criação. As casas, elas eram separadas em rurais ou urbanas também. Então, tinha o centro urbano. Vocês conhecem a história das Pombinhas, que foi escolhido um lugar para construir a nova catedral, e ali em volta daquela igreja foi
começou a surgir o comércio para ter mais troca de mercadorias e tudo mais. Então, no centro da cidade, na área urbana, né, as casas não eram daquela forma. Não eram grandes, espaçosas, não tinham quintal, elas não eram construídas no meio do terreno. Elas eram construídas, eram feitas no alinhamento das vias e as paredes laterais sobre os limites do terreno. O que quer dizer isso? Não tinha calçada, não tinha espaço para garagem, até porque nem tinha carro naquela época, então não tinha nada para guardar na garagem, né? Então, ela era feita rente com a rua e dos laterais elas eram grudadinhas uma casa na outra. Também, ruas que não tinham edificações, que não tinham casas, eram só com cercas, eram só cercadas, com cerca mesmo, eram chamadas de estradas. Ou tinha casa e era uma rua, ou tinha cerca e era uma estrada. As duas coisas eram separadas. E as casas eram alinhadas pela divisa frontal e geminadas nos dois lados, casas em correnteza, criando a rua corredor. Vamos ver que vocês vão conhecer um pouquinho que tem aqui ainda em Ponta Grossa. Essa aqui é uma foto da nossa cidade, lá de antigamente. Observe que as casas, aqui já é uma foto não tão antiga assim, que já tem o carro. Mas vejam, ó, as casas são construídas uma do ladinho da outra, não tem espaço, não tem terreno. Vejam que a porta dessa casa já é direto na calçada, não tem lá o muro, não tem aquela entradinha, aquele espaço, tá? Vejam lá, ó, a rua corredor, uma casa do ladinho da outra, que então formava o que era chamado de rua corredor, as casas em correnteza, que não tinha espaço entre elas. Essa foto aqui foi tirada e foi feita em 1910, esse daqui é um cartão postal, e de Ponta Grossa mais ou menos em 1910. Reparem que aqui bem na frente vocês estão vendo cerca. E mais para o fundo vocês estão vendo as casinhas. Essa região aqui não é aqui no centro da cidade. Ela é um pouco mais afastada. Então se mistura essa característica das casas urbanas com as rurais, porque não tinha uma parte urbana tão grande assim também, tá? Mas professora, nessa época todo mundo se preocupava só com a criação do gado. Era o que dava dinheiro naquela época. Ou era a criação do gado ou era o plantio da erva mate. Era o que dava dinheiro. Então, todo mundo que tinha um espacinho de terra, né, razoável assim, não queria fazer outra coisa que não fosse alugar esses terrenos para que a hora que as tropas, as boiadas viessem, né, os tropeiros chegassem, eles tinham lugar para pousar, eles tinham lugar para deixar o gado e os tropeiros pagavam por isso. Então, todo mundo, qual era o trabalho principal? Alugar as terras para os tropeiros, para as invernadas. E aí começamos a ter um problema muito sério aqui na nossa região, que é o abastecimento de alimentos. O que acontecia? Aqui ninguém se preocupava em produzir os alimentos. Eram poucos, era somente o que era para consumo próprio daquela família, tá? Então, sal, trigo, bebidas, tecido e ferragens eram trazidos de outros lugares pelos tropeiros. Então, eles levavam as coisas que a gente produzia aqui, mas eles também tinham que trazer. Só que quando a gente tem que comprar alguma coisa de fora, sai muito mais caro do que você estar produzindo dentro da sua própria casa, né? Mas não tinha o que fazer. Todo mundo só pensava em ganhar o dinheiro com a criação de gado, com auxiliar nessa produção de gado. Então, não era produzido essas coisas aqui. E os tropeiros, né? Mas e como que os tropeiros se alimentavam e como que as pessoas se alimentavam? Então, os tropeiros tinham alimentação própria e isso a gente também integrou à nossa cultura. Então, para os tropeiros, o básico, aquilo que não podia faltar de maneira nenhuma era sempre ter feijão, arroz, carne seca, toucinho salgado. E como acompanhamentos, a farinha de mandioca, sal, alho, café e farinha de milho ou a canjiquinha.
Então, esse daqui é um prato muito típico da nossa região e de várias outras que também foram colonizadas pelos tropeiros, que também têm a influência do tropeiro. Até lá Minas Gerais tem esse prato típico que é o feijão tropeiro, que eles misturavam tudo. Então, eles precisavam de comida reforçada para poder aguentar as viagens e todo o trabalho que eles tinham. Então, onde eles passavam, as pessoas daí se preparavam para ter esses alimentos para fazer para eles. Então, eram algumas coisas produzidas também, tá? Mas e o que era produzido aqui de fato, né? O que as pessoas plantavam, do que elas se alimentavam? Então, basicamente, carne de porco, milho, mandioca, arroz e feijão. Então, era essa comida básica que tinha na casa das pessoas. Só que mesmo assim era uma comida muito fraca, era uma comida que as pessoas elas plantavam, comiam, mas elas não tinham para vender, elas não tinham para mandar para outros lugares. A forma de ganhar dinheiro das pessoas era exclusivamente do tropeiro. E aí começa uma política, né, tanto regional quanto no Brasil todo, que é pensada em trazer os imigrantes. Os imigrantes, eles vêm para cá para auxiliar no desenvolvimento tanto da nossa cidade, do nosso estado, como do nosso país, porque precisava, já não podia mais comercializar escravos, as fazendas estavam perdendo muito essa mão de obra, então precisava de alguém para vir trabalhar, para fazer esse trabalho. Então tiveram várias políticas, né, imigratórias e vieram então alemães, ucranianos, japoneses, russos, poloneses, italianos e até árabes. E foram povoando, o governo decidiu fazer colônias. Então, eles vinham e era montado algumas colônias ao redor dos centros urbanos. Para quê? Para ocupação do território, né? Para que ainda tinha aquela disputa com os índios por território e tudo mais. E também para que tivesse atividade agrícola. Então, quando os imigrantes estavam vindo, o governo prometia para eles terra e o trabalho. Então, mudou o jeito de se trabalhar. Antes, o que era só focado nos tropeiros, nos campos de invernadas e na erva mate, que era plantada, era consumida também aqui, mas era mandada praticamente toda para exportação. Os imigrantes, eles vêm para oferecer os alimentos básicos para que as pessoas consumissem no seu dia a dia. Então, vejam só. E aí, eles integram a nossa sociedade, fornecem estes alimentos e oferecem algumas outras coisas também, com a sua diversidade cultural. Então, quando os imigrantes vêm, surge uma classe média rural e urbana, porque eles trabalhavam no campo, porém, eles também vinham vender e vinham comercializar na cidade. Então, eles recuperam essa força do trabalhador do campo e essa alimentação também, mudando a forma de se olhar para esse produtor rural. E eles também substituem os lentos carros de boi e as tropas de muares pelo carroção eslavo e a carroça polaca. O que quer dizer isso? Que o transporte que era feito basicamente no lombo das mulas, eles vêm e eles colocam em prática aqui um transporte diferente, que são esses carroções que vocês estão vendo aqui na imagem. Essa imagem é lá de Curitiba e essas carroças assim puxadas por 6 cavalos substitui as tropas de muares. Ela é mais rápida, ela é mais forte, ela carrega muito mais coisas. Então, eles mudam o esquema também no transporte e contribuem muito para o nosso desenvolvimento. O trabalho braçal, tanto na agricultura como no meio urbano, volta a ser valorizado. Então, eles lá na Europa, de onde vieram estes imigrantes, eles tinham mão de obra especializada, eles sabiam manusear outros instrumentos que aqui a gente não tinha ainda, tá?
difundiu-se novas profissões. O que são essas novas profissões? Então, o ferreiro, o oleiro. Com isso, também teve uma revolução agrícola na região, com a difusão de alguns instrumentos para se trabalhar na agricultura. Eles trazem com eles essa cultura e eles trabalham de maneira diferente. Então, ao invés de você ir lá e fazendo de pouquinho em pouquinho, eles conseguem trabalhar com instrumentos próprios e específicos que melhora e agiliza essa produção rural. Eles trazem também alimentação com o centeio, a batata inglesa. Até então, e até uma das coisas que a prof ficou sabendo, é que antigamente o trigo, como ele era trazido de importação, então não se era produzido pão, porque não tinha trigo aqui e era muito caro. Então o pão branquinho, sabe aquele pão branquinho? Era coisa só de rico. Quem comia pão feito só de trigo era pessoa rica, porque era muito caro. Então, como que as pessoas faziam então? Elas misturavam centeio, elas misturavam outros tipos de grãos no trigo para produzir o pão. Então, o pão que ficava mais escurinho era chamado do pão que só pessoa pobre comia, porque o centeio ele faz a broa. Então, se você comia broa, você estava comendo um pão de pobre. Se você comia pão branquinho, você estava comendo um pão de rico. Então, e hoje em dia isso não é assim, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso e pode estar consumindo. Mas isso, e a batata inglesa também é uma contribuição muito importante. Hoje em dia a gente quase não vive sem a batata. E deu início a inúmeras indústrias na capital e no interior. Então, não só lá em Curitiba, como aqui em Ponta Grossa também surgem várias indústrias baseadas nessas tecnologias que os imigrantes trazem, tecnologias para a época, né? E auxiliam no desenvolvimento da nossa cidade. E também tem uma arquitetura característica que eles trazem. Vou mostrar para vocês uma casa alemã. Olha só, uma casa de campo alemã e uma casa de cidade. Vejam como é diferente das casas que a gente estava acostumado a ver aqui. Então, com isso, eles veem a hora que eles montam as suas casas, eles trazem a cultura deles também, né? Ó, uma máquina colheitadeira desenvolvida por um alemão, aqui na região dos Campos Gerais também. Então, eles manuseiam muito bem as ferramentas para facilitar o trabalho deles. A influência não só polonesa, como a prof colocou aqui, mas de toda a região europeia, são as casas com esse formato de telhado. Reparem na foto que tem o sótão, né? Aqui também nessa casinha azul, essa janela já foi modificada, mas a prof quer que vocês reparem nessa rendinha que parece que tem na beirada do telhado, né? O nome dessa rendinha é lambrequim e ela serve para pingar as gotas de chuva pela lateral do telhado. Isso é uma coisa que nós não tínhamos aqui e é de influência europeia, de influência dos imigrantes também. Uma outra curiosidade é que a gente não tinha só tropas de bois. Dentro aqui do Paraná também existiam a tropeada de porcos. Então, eram carregados porcos de uma cidade para outra. E Ponta Grossa recebia muitas dessas tropas de porcos. Porque aqui eram produzidos alguns embutidos. Então, os alemães trouxeram também para nós uma nova palavra. Eles chegaram aqui com a sua cultura, eles falavam alemão e com a sua cultura eles pediam por Wienerwurst. E o que vem a ser isso? Imagina essa palavra sendo dita numa época que ninguém conhecia outros lugares do mundo, não tinha o Google para a gente pesquisar o que significava. Então, Wienerwurst, e o que significava isso? Os alemães estavam querendo essa salsicha. Essa salsicha é um tipo específico de salsicha que veio também com os imigrantes e significa Wiener, quer dizer Viena, e Wurst quer dizer salsicha. Então, esse tipo de salsicha é salsicha de Viena e era essa a preferida deles. Aqui nós já produzíamos alguns embutidos de carne de porco e miúdos de porco já existia.
mas eles queriam esse tipo específico. E nós aqui, colonos, não sabíamos falar esta palavra. Então, ninguém mais usava esse Wurst no final. Chamavam só de Wiener, 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 Wiener. E acabou que se transformou em uma palavra muito conhecida nossa hoje, que é a nossa Wiener. Então, também na alimentação, além de outras coisas, nós temos a nossa Wiener, que essa palavra também é de origem alemã. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho das mudanças e permanências da nossa cidade. Vocês vão ver fotos de Ponta Grossa de antigamente e o que tem nesse mesmo local hoje. Vamos ver que algumas coisas mudaram e algumas coisas permanecem reformadas, mas mantêm o mesmo estilo. Então vamos lá. Olha a Capela Santa Bárbara, como ela era antes e como ela está agora. Ela foi reformada e ela foi mantida, a mesma estrutura, o mesmo formato, o mesmo modelo de arquitetura, com uma única porta, tem uma janelinha lá na lateral. Aquela parede que a prof mostrou no começo da aula é um pedaço que está realmente preservado, aquela estrutura mesmo de pedra e barro na capela. O restante teve que ser reformado para preservação mesmo, para que se mantenha viva a história de Ponta Grossa. Essas aqui, vejam só, é a matriz de Santana, como ela era antes, e a catedral, a matriz de Santana, como ela está hoje. Vejam, não foi preservado, tem partes que foram preservadas, mas a estrutura toda você pode ver que mudou bastante. Não é mais a mesma, você não consegue enxergar assim como na Capela Santa Bárbara. Aqui é a Rua Balduino Taques, então é aqui no centro da cidade. Observem as fotos de como ela era antes e como ela está agora. E ainda agora ela está reformada, esse prédio cor-de-rosa aqui da esquina que vocês estão vendo, que parece o mesmo, parece igualzinho, ele foi reformado novamente e agora tem uma farmácia utilizando esse prédio, mas ele foi reformado novamente. Aqui, né, é na Rua do Torcolares, é onde era a antiga prefeitura da cidade. E vejam, hoje neste mesmo local tem o Banco Itaú. Então já mudou bastante a fachada, você não reconhece mais esse lugar, né? Aqui é a estação. Então vejam, hoje você olha essa foto e você reconhece que tem o terminal central, é a rua próxima ao calçadão, a estação não é mais utilizada. Observem os meios de transporte, naquela época tinham carros e carroças junto, trafegando pela cidade, né? Então, observem os prédios, como mudou também, né? Então, a cidade vai evoluindo e vai mudando. A Rua 15 de Novembro, olha a rua em corredor, as casas em correnteza, como é que eram. Então, fazia um corredor mesmo, com as casas alinhadas uma ao lado da outra. Essa praça aqui, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Olhem essa igreja. Veja só, é no centro da cidade. Vamos ver se vocês conhecem. Ela é a Praça Barão de Guaraúna, ela é conhecida como a Praça dos Polacos. Essas cores foram utilizadas na igreja porque as casas deles eram coloridas, eram utilizadas muitas cores. Então é uma tradição, por isso é conhecida como a Praça dos Polacos, porque são de tradições que vieram com os poloneses. Certo? Gostaram, pessoal? Então, vamos lá, que está na hora da nossa atividade. Pega aí na sua casa a sua folha de atividade, que nós vamos fazer juntinhos essa cruzadinha que vocês têm aí, certo? Então, vamos lá com a prof. Então, você já pegou a sua atividade? Vamos começar. Vamos começar lá pela horizontal. Veja aí na sua atividade e eu vou acompanhar com vocês na tela. Na horizontal, pergunta número 2. Os europeus contribuíram na arquitetura das casas com o rendilhado nos beirais, chamado de... que serve como pinga-água de chuva. Lembram lá que a prof comentou que na beiradinha da casa
tinha aquela rendinha que servia para pingar as gotinhas de chuva? Vocês lembram o nome? Isso aí, é o lambrequim. Então, vamos achar a número 2 aqui na horizontal e vamos preencher junto comigo lá. Lambrequim. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta. Número 3. Oleiros, sapateiros, marceneiros, alfaiates, entre outras, são que foram diversificadas com a chegada dos imigrantes. Lembram lá que antes só tinham, as profissões eram todas voltadas para o cuidado com as tropas? Quando os imigrantes vêm, eles diversificam as profissões que nós temos aqui e depois dão origem até algumas indústrias aqui da nossa cidade. Então, vamos lá. Número 3 da horizontal. Preencha aí junto comigo. Profissões. Muito bom. Vamos para a próxima. Capela, número 5. Capela que retrata uma das primeiras construções dos Campos Gerais em Ponta Grossa. Qual era a capela mesmo que a prof falou que foi preservada, que é lá do tempo dos jesuítas? É a Capela Santa Bárbara. Muito bom, vamos lá. É aqui na número 5. Santa. Esse asterisco aqui é porque são palavras separadas. Santa Bárbara. Certo? Então, preenchido junto comigo lá. Número 6. A produção de alimentos consistia em carne de porco, milho, feijão, arroz e o que mais que era produzido e consumido aqui, que era produzido de maneira de subsistência. Aqui era também plantado a mandioca. Era um alimento que era produzido nos quintais das casas para consumo próprio. Então, vamos lá na número 6. Percebam que na número 6 tem tanto na vertical como na horizontal. Nós estamos finalizando essa aqui na horizontal. Então, escreve lá. Mandioca. Mandioca. E a nossa última da horizontal, que as casas, elas diferenciavam-se em urbanas. Como que as casas eram separadas mesmo? Tinham as casas que eram aqui da cidade, que eram as urbanas, que eram em correnteza, e tinham as casas rurais, que eram as que tinham espaços, que eram maiores, as famílias eram maiores, as casas eram maiores e precisava de espaço para a criação dos animais. Então, aqui na número 7, são as casas rurais. Tinha essa separação, tá? Vamos preencher agora as verticais. Então, vamos lá. Número 1. Com a urbanização, os lentos carros de boi e as tropas de muares são substituídos pelas carroções eslavos e mais uma contribuição dos imigrantes para a nossa região. Então, tem aqueles carroções, que são os carroções eslavos, e também um outro tipo de carro que foi trazido para cá, de carroça. Então, é a chamada carroça polaca. Lembram lá que a prof falou para vocês? Então, vamos fazer lá. Carroça polaca. Muito bem, tá faltando pouco para terminarmos. Número 4. Quem chegou em Ponta Grossa no final do século XIX, por volta de 1877?
Essa tá muito fácil. Nós falamos bastante dessas contribuições que eles trouxeram para nós, né? Então, e aqui, ó, número 4 começa com I. Muito fácil. Os imigrantes. Muito bem. Imigrantes. Até hoje nós temos muitas coisas que nós utilizamos que eles que trouxeram. E a última, número 6. Ponta Grossa apresenta hoje em seu panorama urbano diversos aspectos que representam as impermanências de sua cultura. Então, o que será que a gente tem hoje ainda na nossa cidade, em vários locais, que mostram essas diferenças que tem? Então, hoje Ponta Grossa é um lugar onde aparece muito as suas mudanças e as permanências que nós temos e que vocês viram nas fotos, certo? Aqui no centro da cidade também. Então, número 6, na vertical, as mudanças que nós tivemos, certo? Mudanças. Finalizamos a nossa cruzadinha, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham gostado de perceber que a nossa cidade foi evoluindo conforme o tempo e se desenvolvendo e que hoje nós temos vários locais para conhecer e aprender sobre a nossa história. Até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Fala, galera! E aí, prontos para mais um Ciências na Tela? E você, galerinha do 2º e 3º ano, ligadinhos? Muito bem! E para ficar mais ligadinhos ainda, se liga nas 3 palavrinhas para sermos bons cientistas. Investigação, experiência e conhecimento. Essas 3 palavrinhas são a chave para nós termos muito conhecimento na nossa cabecinha e sermos bons cientistas e estudantes. Já vimos as 3 palavrinhas, agora eu quero que você lembre junto comigo sobre a aula passada. Puxa na cabecinha para a gente lembrar juntinho. Você lembrou? Então se liga só! Lembra da nossa viagem aos biomas brasileiros? Ou seja, aos biomas do mundo, porque os biomas brasileiros nós vamos ver hoje. Muito bem, então vem aqui comigo que nós vamos relembrar a aula de ontem. Nós vimos sobre os biomas, né? Nós vimos também o conceito de ecossistema. Nós vimos que ecossistema é a interação de muitos seres vivos em um único lugar, como aqui com os nossos peixinhos nesse rio. Nós também vimos o conceito de bioma. Nós vimos que o bioma são muitos ecossistemas em um único lugar. E vimos os biomas do nosso planeta através da viagem que nós fizemos na aula passada. É ou não é? Ótimo! E você lembra quais são os biomas do planeta? Vem aqui comigo. Olha só. Taiga, lembra do urso pardo? Tundra, do urso polar que fica na região, nos polos, né? Ah, e aqui embaixo lembra do pinguim. Nós tivemos a Mata Atlântica, se liga nessa palavrinha que nós vamos falar sobre ela hoje, que fica aqui na nossa região. Nós tivemos floresta temperada, onde nós vimos cangurus, ursos, koalas, lá na Austrália, lembra? Tivemos o deserto, que achávamos que nem teria vida lá, e encontramos muita vida, e os camelos. Tivemos a savana,
uma das mais conhecidas, onde nós encontramos os elefantes, os leões, lá na savana africana. E tivemos os ambientes aquáticos, que também são biomas. Muito bem, a aula foi revisada e agora nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos ver os nossos objetivos e tentar adivinhar o que nós iremos aprender hoje? Então, se liga ali na telinha comigo. Os objetivos de hoje é identificar os biomas brasileiros. Já sabemos o que é bioma, não sabemos? Então, hoje nós vamos aprender sobre os biomas brasileiros. E o segundo objetivo é compreender a importância da preservação da natureza e os riscos das queimadas e consequências para o meio ambiente. Claro, os nossos objetivos? Sim? Ótimo, então se liga que a gente vai aprender mais ainda. E eu fiz uma perguntinha para as crianças da Escola Minervina, dessa vez para as crianças do 2º ano A. Olha só a perguntinha que eu fiz e eu quero fazer para você aí de casa também. Nós vimos lá na aula passada que o nosso planeta é muito lindo, ricos em oceanos, florestas e cheinho de vida. Nós vimos que nosso planeta tem ecossistemas e biomas. E aqui no Brasil, você sabe quais são os biomas que nós temos? E será que está tudo bem com esses biomas? Se liga na resposta das crianças enquanto você pensa aí na sua. Olha só. O Juan falou que a nossa natureza está morrendo por culpa do ser humano que coloca fogo nas florestas, deixando os animais sem casa. O Everson disse que a nossa natureza está assim por causa das queimadas e dos desmatamentos. Nós mesmos estamos destruindo a natureza. Vamos ver mais uma galerinha. A Yara falou que nós, crianças, pedimos que os adultos cuidem melhor do nosso planeta, pois a queimada e o desmatamento nas florestas estão acabando com o nosso futuro. E o Diogo falou que bioma é o meio ambiente com os seres vivos. A galerinha ali está preocupada mesmo com o meio ambiente. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso e ver se a gente consegue ajudar os nossos biomas do planeta? Ótimo! Mas antes, nós temos que conhecê-los. E se liga aqui que eu vou mostrar para vocês quais são os biomas do nosso planeta. Nós temos o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Pampa. E vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses biomas. Olha só, os biomas do Brasil são 6. Vamos nomeá-los junto comigo? Eu quero que, enquanto isso, você se ligue na cor das nossas tarjetas. Você já vai saber por quê. Nós temos Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, temos os Pampas e o Pantanal. Ok, agora eu vou mostrar para vocês as imagens da vegetação desses biomas, ou seja, como que é o ambiente natural, sem intervenção do homem, nesses biomas. Olha a Amazônia, toda verde, cheia de vida. Nós temos o Cerrado. Geralmente eles dizem que o Cerrado é uma espécie de savana brasileira. Nós temos também a Caatinga. A vegetação dela é bem rasteira e aqui é muito seco. Temos a Mata Atlântica. Ela é muito grande e nós já falamos um pouquinho mais sobre ela. Temos
os Pampas, que é uma região de campos. E temos o Pantanal, muito rico em natureza. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na cor das nossas tarjetas? Então, se liga só no que eu tenho aqui para vocês. O que será que é isso? Vocês têm alguma ideia? Um quebra-cabeça? Se liga nas cores da tarjeta. Se ligou? Agora se liga nessas cores aqui. E dá uma olhadinha naquele mapa ali. O mapa do nosso país, o mapa do Brasil. Nesse mapa, nós vamos identificar onde estão os biomas com essas peças aqui. Essas peças fazem parte do nosso país. Olha só. Primeira tarjeta verde, a Amazônia. Então, agora eu vou pegar a parte que está simbolizando a Amazônia através da cor verde e vou encaixar aqui no meu mapa. Olha como abrange uma grande região do nosso país, a região norte. Na Amazônia existem muitas árvores, muitas florestas e a Amazônia é uma floresta tropical. Lembram das florestas tropicais com várias árvores e muita fauna, ou seja, vários animais? Muito bem, agora nós vamos para a cor rosa. A cor rosa está simbolizando ali na nossa tarjeta o Cerrado. Olha só em que região do país o Cerrado está. Vamos encaixá-lo. O Cerrado abrange a região central do país e vai um pouco ao norte. O Cerrado, que é a savana brasileira que muitas pessoas falam, mas não tem elefante nem girafa lá não, hein? Temos também a Mata Atlântica, que está simbolizada na cor azul. Vamos colocá-la e ver quais são as regiões do Brasil que a Mata Atlântica abrange. Aqui, ela é um pouquinho mais difícil de colocar. Olha só, a Mata Atlântica, ela pega a região, deixa eu só encaixar melhor, aí. Olha, a Mata Atlântica pega uma boa parte da região do litoral brasileiro, ou seja, das praias brasileiras. A Mata Atlântica, nós já conversamos sobre ela lá na nossa aula dos biomas do mundo. Ela é uma das mais importantes, tem muita fauna e flora e ela está ameaçada. Muito bem, ela vem aqui da região norte, passando por toda a costa até aqui a parte da região sul e entra um pouco na região central do nosso planeta. Temos também em amarelo, dá uma olhada na tarjeta, olha só, a Caatinga. A Caatinga tem uma vegetação muito rasteira. Ela fica na região nordeste em sua maioria. Aqui é onde estão os sertões nordestinos. Nós temos em verde os Pampas. Os Pampas ficam no extremo sul do país.
abrangendo toda a região do Rio Grande do Sul. E por último, e a professora deixou de propósito, nós temos a região do Pantanal. Olha só. Mas a região do Pantanal, professora, é uma região pequena. A região do Pantanal é uma região pequena, sim. Porém, ali tem muita biodiversidade. E veio aqui na telinha comigo ver quanta coisa nós temos no Pantanal e o que está acontecendo com ele. E também na região da Amazônia. Olha só. O Pantanal tem 2.000 espécies de plantas. Olha só. 582 espécies de aves e aves muito lindas. Nós temos também no Pantanal 132 espécies de mamíferos, 113 espécies de répteis, entre jacarés, cobras, e também temos 41 espécies de anfíbios. Quanta natureza, quanta coisa linda! Mas olha só o que está acontecendo. As queimadas. Você já ouviu falar na televisão, provavelmente, ou alguma mídia de comunicação sobre as queimadas que estão acontecendo no Pantanal e na Amazônia. E isso está ameaçando muito essa região. Dá uma olhadinha. Olha os animais que encontraram depois de algumas queimadas que eles conseguiram controlar. Os jacarés mortos, e dá uma olhada nessa onça. Olha só a patinha dela, toda queimada. Imagina ela com as 4 patinhas queimadas, sem poder caminhar. Muito triste, não é? E essa ainda teve sorte, porque os veterinários encontraram e estão tratando. Mas muitos animais estão morrendo devido à queimada. E não é somente no Pantanal. Se liga só, na Amazônia são mais de 80.000 focos de queimada. No Cerrado, mais de 53.000. No Pantanal, mais de 19.000. E na Mata Atlântica, onde fica a nossa região, 15.000 focos de queimada. Então, é muita queimada acontecendo e é muita natureza sendo destruída. E você sabe por que está acontecendo isso? Tem vários fatores, mas o fator mais importante é o homem. Olha só, por causa do aumento da agricultura e da pecuária, ou seja, para fazer plantações ou pasto para o gado que os fazendeiros querem criar, o que eles fazem? Eles tiram a vegetação natural, colocam fogo para, de certa forma, limpar o terreno e fazer a plantação que eles querem ou o pasto para o gado. E nisso, eles perdem o controle do fogo e o fogo se alastra para toda a floresta, causando todo esse mal que nós vimos ali. Triste, não é, gente? Muito triste. E você sabia que tudo isso é crime ambiental? Queimadas é um crime ambiental e causa muito problema, não só lá. Se liga nos problemas que as queimadas causam. Elas causam seca, elas empobrecem o solo, alteram o regime de chuva, colocam os animais em extinção e muitos outros problemas. E você sabia que aqui na nossa região nós conseguimos ver o efeito dessas queimadas? Vem aqui comigo que eu acho que você viu. A semana passada, alguns dias atrás, vocês conseguiram ver a lua no céu? Conseguiram ou não conseguiram? E a lua estava... Só um minutinho. A lua precisa ser branca. Porém, no céu de algumas semanas atrás, você não viu a lua assim, meio avermelhada? E você achou lindo e chamou toda a sua família para ver a lua avermelhada.
E você sabia que essa lua avermelhada aqui é causa das queimadas que estão acontecendo no nosso país? Sim, por causa da poluição do ar. As queimadas poluem tanto que conseguiu chegar aqui na nossa região. O ar ficou poluído e ao invés de nós vermos a lua branca, como ela deve ser, com o ar poluído, ela ficou numa cor avermelhada. E essa é a nossa experiência de hoje. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para você e é muito simples. A nossa água vai simbolizar o ar. E aqui nós vamos ver a luz do sol, como se fosse a luz do sol, ou até mesmo a luz da lua, ok? Dá para conseguir enxergar direitinho, não dá? Agora, vê só quando eu coloco o leite. Vocês estão conseguindo enxergar a luz? Ela está ficando cada vez mais difícil de se enxergar, não está? E é isso que a poluição causa. Não nos deixa, observar a atmosfera de uma forma limpa, de uma forma branda. O leite aqui está fazendo o efeito da fumaça, o efeito da poluição. Viram só? Tudo isso está acontecendo aqui no nosso país, na verdade, no mundo inteirinho. Agora, vamos retomar a nossa pergunta para ver se a gente aprendeu sobre tudo isso que a professora falou? Olha só, você sabe quais são os biomas que nós temos? Sim, nós já vimos. E será que está tudo bem com ele? Nós vimos que não está tudo bem com eles. Então, a galerinha do 2º ano da Escola Minervina, o Juan, o Everson, a Yara e o Diogo acertaram. Com certeza em casa você aí acertou também, né? Então, vamos ver os nossos objetivos para conseguir ver se nós entendemos a nossa aula e podemos fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Identificamos os biomas brasileiros? Ótimo! Nós compreendemos a importância da preservação da natureza e os riscos das queimadas e consequências para o meio ambiente? Sim! Lembra lá dos animaizinhos. A professora vai deixar para vocês algumas tarefinhas para vocês fazerem sobre a aula de hoje. Tarefinhas para o 2º ano, fazer um cartaz com os problemas das queimadas para a família sobre o que você aprendeu. E a tarefinha do 3º ano, completar com o banco de palavras as lacunas que estão aqui embaixo, que tem tudo a ver com a aula, e conversar com os responsáveis e escrever sobre o problema das queimadas que nós estamos tendo aqui no nosso país. Galerinha, nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos no Vem Aprender e nas aulas de ciências. Até mais! Que aulas incríveis! Eu aprendi muito. E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, pessoal! Oi, professores! Feliz Dia dos Professores! E também eu quero homenagear vocês que me acompanharam desde o Infantil 5 até agora. Eu e minha família damos muita gratidão pela Escola Ciro Martins. Eu estou muito feliz por vocês.
Tô muito, muito feliz mesmo. E também espero que dê tempo para nós voltar nesse finalzinho de ano, para nós se ver pelo menos um pouquinho. E também agora eu vou tocar uma música que a professora Cristiane me ensinou na flauta, mas eu transferi para acordeon no coral. Forte abraço à Escola Ciro Martins. Feliz Dia dos Professores! Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Yasmin, tenho 8 anos, tô no 3º ano, estudo na Escola Maria Elvira Juto Schmitz, moro na Fazenda São Joaquim Carrapatos, Roxo Arroz, e eu vou contar um pouquinho da minha maquete. Aqui é minha casa. O norte fica o salão e a casinha aqui. O leste fica o barracão, o rindondel e os piquetes. E agora, esse oeste fica a lavoura e o sul fica outra lavoura. Tchau!